E, inclusive, nós acompanhamos algumas lives em que foi dito, não é odontologia moderna, fazer extração sem preocupação de preservação de rebordo alveolar hoje é considerado um erro dentro da odontologia. Nas últimas semanas, você até deve ter me ouvido falar muito sobre preservação de rebordo alveolar. E hoje eu quero falar sobre a minha história e como eu cheguei a essa conclusão de que preservação de rebordo alveolar hoje é uma necessidade para o clínico geral, porque o clínico geral é hoje o profissional dentro da odontologia que mais faz extração dentária, mas é o profissional que menos faz preservação de rebordo alveolar. Na verdade, a preservação do rebordo alveolar fica na mão do implantodontista, do periodontista, daquele profissional de cirurgia que está mais ligado com a questão dos implantes. Mas hoje a gente enxerga claramente que é uma necessidade para o clínico geral. Mas eu quero contar um pouco da minha história, porque ela tem a ver também com o desenvolvimento da implantodontia e sem sombra de dúvida que o conceito de preservação do rebordo alveolar, ele vem da implantodontia. Não que eu faça hoje a preservação do rebordo alveolar pensando no implante, eu faço isso pensando no que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente, no sentido de que eu não estou causando, não estou permitindo um dano. Eu estou conservando o tecido ósseo desse paciente, porque o paciente já perdeu um dente e ele também vai perder o tecido ósseo importantíssimo para fazer uma boa reabilitação daquela área onde ele perdeu o dente. Mas fazer isso com uma visão global, com uma visão realmente de não perder suporte labial, de não perder estética, de poder usar uma prótese, de eventualmente se for um paciente que perdeu todos os dentes, inclusive ele ter condições de reabilitar com uma prótese total que vai ficar firme, que não vai ser uma prótese que vai causar transtornos constrangedores. Os pacientes que usam prótese total, que não estão firmes, a gente sabe que não consegue mastigar direito, não consegue conversar direito, prejudica a alimentação, prejudica o envolvimento social, enfim. Hoje, realmente, eu acredito que você preservar o osso do rebordo alveolar após uma extração é algo muito importante dentro da odontologia. Faz parte da odontologia moderna. Mas como eu cheguei nessa odontologia que eu chamo de odontologia moderna? E olha que eu tenho história, hein? Porque eu comecei a minha história, na verdade eu decidi pela odontologia muito nova. Eu fiz o ensino médio já decidida que eu seria cirurgia dentista. Então eu decidi pela odontologia bem precoce. E aliás, eu fiz a minha graduação, eu concluí a minha graduação na Faculdade de Odontologia da USP no ano de 1986, com 21 anos de idade. Eu me formei em junho, eram 4 anos e meio de curso, e eu fazia o aniversário em outubro. Então, eu ainda tinha 21 anos de idade quando eu me formei cirurgiã dentista, bastante nova mesmo. E desde então, durante a faculdade, eu fiquei envolvida com monitoria, era algo que a gente chamava de monitoria, você auxiliava dentro de determinados departamentos. Então, eu auxiliei dentro do departamento de prótese, na prótese fixa, e depois eu auxiliei em curso de especialização de periodontia. Então, eu trabalhava como auxiliar, eu ajudava fazendo a limpeza, esterilização do material e acompanhava todas as aulas teóricas e ficava dentro da clínica. Então, eu acabei gostando muito da periodontia.
Mas naquela época, todo cirurgião dentista que se formava, ele era incentivado a passar um tempo atuando dentro de clínica geral. Então, a gente não ia direta, hoje o aluno faz a graduação e ele já escolhe, faz uma pós-graduação, uma especialização dentro de uma área que agrada, mas naquela época não era assim. Naquela época a gente era incentivado a trabalhar com clínica geral, ter um conhecimento, ampliar a experiência com clínica e depois decidir pela especialidade. Mas eu já tinha decidido que eu seria periodontista naquela época. Eu só precisava esperar um tempo. Então, eu prestei um concurso na Prefeitura de São Bernardo do Campo, fui aprovada e trabalhei um período como dentista em posto de saúde na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu morava em Santo André na época, e Santo André é uma cidade que faz parte da Grande São Paulo, e essa cidade onde eu morava, ela fazia divisa com São Bernardo do Campo. Então era bem ali, entre a divisa entre Santo André e São Bernardo do Campo, muito próximo inclusive da praia. E era, quando a gente ia para a faculdade, sempre tinha aquela brincadeira, olha, para a direita São Paulo, estamos indo para a faculdade, para a esquerda estamos indo para a praia, o tempo é o mesmo, o que a gente faz? Mas a gente sempre ia para a faculdade. Mas muito gostoso lembrar dessa época, traz grandes recordações. Quero inclusive mandar um abraço para os meus amigos, eu sei que tem muitos colegas de turma que estão me acompanhando nos vídeos, eu quero mandar um abraço, sinto uma saudade imensa daquele tempo vivenciado durante a graduação. É um tempo que a gente guarda com carinho, com amor. Grandes amigos, eu tenho amigas e amigos que são amigos até hoje, com quem eu ainda tenho contato. Tenho uma alegria imensa de encontrar, quero mandar um abraço para vocês também. Continuando então, trabalhava nessa época no posto de saúde, né? Trabalhava como funcionária pública, e aí então no ano de 1992 eu iniciei a minha especialização na periodontia, na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Foram 2 anos de curso de especialização. Nessa época, né, no ano de 1986, quando eu terminei a graduação, a implantodontia foi regulamentada. Nessa época, a implantodontia ainda não era regulamentada. O Conselho Federal de Odontologia, ele regulamentou a odontologia no ano de 1990. No ano de 1992, então, a gente já podia atuar. Muitos profissionais da área de periodontia, da área de cirurgia, da área de prótese, eles estavam migrando para a implantodontia. Conforme os anos foram passando, a gente começou a sentir dentro da especialidade de periodontia, então se a gente pensar assim, no conceito da periodontia mesmo, eu quero preservar aquele elemento dentário o máximo possível dentro da cavidade oral, né? Esse era o conceito, é o conceito ainda hoje da periodontia. Então o que nós tínhamos aqui naquele momento? Nós tínhamos uma periodontia e a gente tinha uma implantodontia que estava desenvolvendo muito no Brasil. Então, dentro dos congressos, começou a conversar sobre a questão, será que a gente, até onde nós devemos levar a doença periodontal? A doença periodontal, os colegas sabem, você sabe que está me escutando, é uma doença que leva à perda do osso alveolar. Então, começou a se discutir muito o momento ideal em que deveria ser feita a extração dentária. Então, até quanto tecido ósseo eu poderia deixar perder, visto que a gente sabe, conhece que a doença periodontal é uma doença crônica, é uma doença que não é curável, a gente faz o controle dessa doença muito bem feito, por sinal, né? Eu tenho que dizer, né, como uma periodontista de mais de 30 anos de atuação, tenho que defender a minha especialidade, mas a gente sabe que é uma doença crônica.
e que eventualmente ela leva à perda dentária. Então, qual seria o momento? Então a gente conversava sobre uma coisa que se chamava suicídio dental. O que era isso? Era um conceito assim: esse dente ainda tem condições de permanecer na cavidade oral, mas se a doença periodontal evoluir, eu vou perder o rebordo alveolar e talvez eu não tenha condições de reabilitar com implante. E o implante é uma terapia muito bem sucedida, já era muito bem sucedida naquela época. Então veja como isso foi o embrião da preocupação com a preservação do rebordo alveolar. E tudo isso eu fui crescendo e ouvindo e pensando sobre tudo isso e tentando achar uma solução. Porque a gente tem que, chega com o paciente e a gente tem que apresentar para o paciente uma solução para o paciente, a melhor solução. De repente também a gente fala, poxa, eu vou deixar esse paciente, agora a doença periodontal dele está progredindo e depois eu vou querer colocar implante, eu vou ter que conversar com o paciente com enxerto e ele vai dizer, poxa, mas eu estava perdendo tecido ósseo e por que deixou perder tanto? Então, tudo isso começou a causar uma preocupação. E nessa época se falava assim de reconstrução do rebordo alveolar. Então, o termo atual é preservação do rebordo alveolar. Naquela época se falava de reconstrução. Mas como eu disse, para mim eu considero o embrião de como esse conceito de preservação alveolar foi crescendo. E, continuando, no ano de 2003, eu já havia migrado da periodontia para a implantodontia. Eu já havia migrado totalmente para a implantodontia. Vários profissionais da época fizeram essa migração. E aí eu comecei a estudar mais e conhecer mais. Também teve nessa época algo interessante, porque os biomateriais, assim, o que era talvez muito difícil, começou a ficar mais fácil. Mas ainda quando você pensava em trabalhar com uma membrana, e eu fiz o credenciamento para trabalhar com uma membrana chamada Goretex, então a gente fazia um credenciamento, geralmente esses credenciamentos eram destinados a um público bem seleto, e aí você era capacitado a utilizar aquele material. Somente depois de estar capacitado a utilizar aquele material que você poderia comprá-lo. Você não poderia abrir hoje como a gente abre o site e tem acesso a todos os materiais. Não, a gente precisava saber muito bem como utilizar aquele material para depois, inclusive, poder comprá-lo. E aí, então, foi o meu primeiro contato, que eu fui trabalhando com essas membranas com reforço de titânio, mas voltado para a periodontia. E a gente, então, foi tendo esse conhecimento de membranas e como elas funcionavam. Então, vamos dar uma sequência aqui. Ano de 1990, o Conselho Federal de Odontologia regulamenta a implantodontia no Brasil. Ano de 2003, eu migro definitivamente para a implantodontia. Nessa época, tinha uma brincadeira que se fazia nos cursos de especialização, nos cursos de atualização de implantodontia, que se dizia que os pacientes que tinham bom osso, bastante tecido ósseo para instalar o implante, acabaram. Todos eles já tinham recebido implante. Sobraram aqueles pacientes que tinham pouco tecido ósseo ou nenhum tecido ósseo para que se instalasse o implante. Então, era o paciente que geralmente usava uma prótese total, que não tinha nenhuma fixação no rebordo e ele desejava muito colocar implantes. Então,
isso fez com que se desenvolvessem as técnicas de enxertia. Então, principalmente osso autógeno, blocos de tecido ósseo, o avanço de biomateriais, o avanço de técnicas sustentar em arco zigomático, usar o pilar canino, trabalhar talvez só com 4 implantes ao invés de 6 implantes na maxila. O que eu posso fazer para ajudar o meu paciente? Mas as técnicas de enxertia, elas são técnicas de cirurgia invasivas e precisa um profissional muito bem treinado e capacitado para poder realizar essas cirurgias. E imagina o que acontecia, e aconteceu isso várias vezes comigo, com os colegas também, aqui eu tenho certeza que alguns colegas vão se identificar, que era difícil você conversar com o paciente, explicar todo o procedimento cirúrgico, e aí os riscos do procedimento cirúrgico, e aí de repente a gente ter uma reabsorção de um bloco de osso autógeno. Então o paciente tinha passado por uma cirurgia dolorida, por uma cirurgia que tem uma morbidade, e aí o paciente recebia a notícia que todo aquele procedimento precisaria ser refeito. É algo difícil da gente conversar com o paciente. Nem todo paciente, inclusive, gostava de se submeter ou gosta de se submeter a esse tipo de cirurgia muito invasiva. É bom quando a cirurgia é simples, não é dolorida e com resultado bastante previsível. Isso é legal da gente fazer. Mas vejam só como a odontologia foi crescendo. No início, a preocupação era aqueles pacientes que não conseguiam utilizar a prótese total, a dentadura, eles não conseguiam utilizar. Depois, começou a se perceber que o implante era um procedimento previsível, era um procedimento de sucesso. Então veio a preocupação com a estética. Nessa época também houve um desenvolvimento muito grande dos adesivos. Então, uma odontologia que não precisava mais de amálgama, né? Aquele material que fica prateadinho, fazendo restauração, já não se usava mais tanto ouro, né? Assim, quando eu terminei a graduação, já começou a cair muito o uso do ouro, então se usava a limalha de prata, o amálgama, mas foi caindo, as pessoas queriam restaurações da mesma cor do dente. E foram caindo também as próteses de metal e resina, que se chamava as coroas, veneers. Foi entrando mais a cerâmica, cerâmica sem metal, cerâmicas adesivas, e então aquilo foi crescendo junto, o desenvolvimento dos adesivos que permitiram a odontologia estética como nós conhecemos hoje, e o desenvolvimento da implantodontia. Então a implantodontia foi agora buscando resultados estéticos, não simplesmente mais fixar o dente, mas eu ter um dente bonito, que pareça com o natural, que possa reproduzir um dente natural o mais próximo possível. Para que isso aconteça, eu preciso ter tecido gengival e tecido ósseo suficientes para que eu coloque esse implante no que a gente chama hoje do quê? De posição 3D ideal, posição tridimensional ideal, que é o conceito de planejamento reverso. Eu primeiro vejo, estudo a melhor posição que esse dente precisa ter na cavidade oral para depois decidir aonde eu vou colocar o meu implante. A gente faz um guia cirúrgico, hoje inclusive é simples, podemos fazer inclusive com planejamento digital. A gente planeja a melhor inserção, melhor posição, fazemos guias e instalamos esse implante na melhor posição para que depois eu possa reabilitar com a melhor estética. Então veja como a coisa foi
crescendo e evoluindo. Mas, se a gente parar aqui e nessa parte onde que eu estou da história, já dá para ver a importância de ter osso. Isso vai dar liberdade para o colega trabalhar. Então agora caminhando, né, entre o ano de 2003 e o ano de 2011, durante esse período houve também um desenvolvimento e a entrada de materiais, cada vez uma variedade maior de materiais de enxertia, né? Então esses materiais, mas tudo muito voltado, não tanto para a preservação de rebordo alveolar, mas mais voltado para a reconstrução do tecido ósseo perdido. Esses materiais foram cada vez mais se popularizando. Hoje a gente tem assim, uma variedade muito grande de membranas, de barreiras, variedade de osso sintético, osso natural, bovino, derivados sintéticos, hidroxiapatita, membranas de colágeno, enfim, nós temos aí uma variedade, uma opção de materiais que às vezes pode até assim, num primeiro momento, confundir um pouco, né, quem está começando, mas vão me acompanhando que a gente vai estar falando sobre esses materiais, vai estar explicando quem é quem, aonde utiliza, como faz, e a coisa vai se tornar bem simples, porque realmente não é complicado, é algo bem simples que dá para a gente colocar na rotina, no nosso dia a dia, dentro do consultório. Basta conhecer a característica de cada material e depois vai lá, escolhe, eu vou trabalhar com esse material. Mas enfim, houve uma entrada de muitos materiais e ainda tem atualmente cada vez mais o desenvolvimento, e aí a gente consegue, libera a Anvisa vem, a gente tem um material novo, qual é a característica dele, onde ele pode me ajudar, e a especificidade dos materiais, isso é algo muito bacana. Quando eu quero ganhar tecido gengival, eu vou trabalhar com determinado material. Quando eu quero ganhar mais tecido ósseo, eu vou trabalhar com esse outro determinado material. E aí o crescimento também, né, dos concentrados plaquetários, a gente já conversou sobre isso em alguns outros vídeos, mas vamos conversar mais sobre isso. Mas hoje nós vamos se ater mais para essa questão de como a gente chegou realmente na importância da preservação do rebordo alveolar e por que isso é tão importante, esse conhecimento é tão importante que o clínico geral hoje aplique esse conhecimento no seu dia a dia, no seu consultório. Então, vamos entender, quando eu falo de preservação de rebordo alveolar, eu estou falando sobre recursos que vão ser utilizados no momento da extração dentária. Eu acabei de fazer a extração dentária, eu vou utilizar alguns recursos para que aquela remodelação do rebordo alveolar, aquela perda óssea que acontece na cicatrização natural do alvéolo, não aconteça mais. Então, eu não estou falando de enxerto, eu estou falando em não perder, não remodelar o rebordo alveolar após a extração. Isso funciona muito bem quando é feito no momento da extração dentária. Por quê? Porque a remodelação, reabsorção do rebordo alveolar, ela acontece muito rapidamente na cicatrização natural do alvéolo. Na região anterior, nos dentes anteriores, em 3 meses. E aqui eu queria fazer um parênteses que eu considero muito importante, que existe uma confusão entre cicatrização natural do alvéolo, que leva a remodelamento, leva à perda do tecido ósseo do rebordo alveolar, e preservação do rebordo alveolar, que leva à preservação, em alguns casos nós temos ganho de tecido ósseo e de enxerto.
Então eu vou fazer um próximo vídeo para vocês, que eu vou explicar as diferenças entre cicatrização natural do alvéolo, entre preservação de rebordo alveolar no momento da extração e a diferença entre enxerto, que são coisas diferentes. Então, a partir de 2011, eu gastei uma energia enorme conhecendo todos os materiais, todas as técnicas. Então, não é necessário que você conheça todos os materiais e todas as técnicas hoje. Eu aperfeiçoei, eu fui desenvolvendo uma técnica que hoje funciona muito bem, que a gente tem excelentes resultados. Então, não é necessário que você gaste toda essa energia e dinheiro que eu gastei para poder apresentar tudo isso, para poder conhecer tudo isso, porque a gente tem hoje soluções simples para que você faça a preservação de rebordo alveolar com resultado previsível no seu dia a dia. Mas olha, a gente estava caminhando, 2013 foi um ano assim que teve aquele crescimento de planejamento digital. O planejamento digital totalmente voltado para a estética. Então, assim, não é diferente, a odontologia caminha junto. Embora estivesse assim, a odontologia muito voltada para as lentes de contato, para o sistema CAD/CAM, para o planejamento digital, isso tudo refletia nas outras especialidades também. Porque o paciente, ele tinha acesso a toda essa informação e ele, obviamente, que ele queria um implante, uma reabilitação, uma prótese cada vez mais estética. Então, isso foi crescendo e aí foi entrando dentro da odontologia e a gente precisava conhecer cada vez mais materiais, enfim, já começava a ser muito difícil você dizer para o paciente, você perdeu gengiva e você perdeu tecido ósseo. Eu quero contar uma experiência que eu tive, inclusive, isso foi com alguns colegas, né, na graduação, auxiliando dentro da graduação, fazendo prótese total imediata. Então, a prótese total imediata, ela tem alguma característica que a gente tira um pouquinho de osso aqui, tira um pouquinho de osso ali, tira uma altura de crista alveolar. Então, eu estava lá orientando o aluno, aqui, ali, e o paciente falou assim, vocês vão tirar osso da minha boca? E a gente já, opa, né? Opa. E aí ele falou assim, e se um dia eu quiser colocar implante? Então, a gente começou a refletir que a prótese total imediata, quando ela foi desenvolvida, imagina, você fazia a extração completa dos dentes do paciente. Nós estamos falando isso do início do século XX. Então, assim, você está falando assim, olha, eu vou tirar todos os dentes do paciente. Então, quando alguém teve a ideia de já tirar todos os dentes do paciente e entregar a prótese, às vezes os pacientes esperavam 6 meses, em geral esperava-se pelo menos 2 meses, 3 meses para ter realmente aquela remodelação violenta inicial do rebordo alveolar, e aí colocava a prótese, né? E o paciente, coitado, ele não tinha condição de mastigar durante esse tempo, era muito, muito triste. Então, nossa, poxa, foi uma técnica revolucionária, uma técnica que não se aplica mais hoje. Porque hoje nós temos soluções muito melhores para o paciente, que não é uma prótese total imediata que vai remover. Então, assim, hoje, quando eu faço a extração dentária, e ainda existem casos em que são necessários extrair alguns dentes remanescentes, ou todos, o paciente vai ser encaminhado uma prótese total, e eu faço a preservação de rebordo alveolar, sempre. E posso dizer também que a prótese fica mais firme, os pacientes aceitam bem o tratamento e depois, naturalmente, no momento mais oportuno para o paciente, ele vem e ele faz a reabilitação com implantes. Então, é uma reabilitação que vai ser totalmente previsível. E eu vou mostrar para vocês alguns casos clínicos de maxila, aonde eu fiz preservação de rebordo alveolar
e aonde não foi feita preservação de rebordo alveolar, para ter uma ideia de como fica o rebordo remodelado e o rebordo preservado. E eu vou mostrar para vocês rebordo maxilas, em que foi feito a preservação de rebordo alveolar e o local onde não foi feita a preservação de rebordo alveolar. E a diferença de tecido ósseo para suporte de prótese total. E a gente tem que pensar que nem todo paciente ele pode receber implante. Alguns pacientes têm limitações. Mas enfim, vamos conversar sobre tudo isso, vamos continuar na nossa linha do tempo. Chegamos aqui no auge da estética e como caminha a odontologia. Então agora é uma odontologia totalmente voltada para a posição ideal do implante e o planejamento reverso. Eu preciso ter tecido ósseo, eu preciso ter tecido gengival. Então, se eu já perdi, se eu não fiz preservação de rebordo alveolar, se eu não conheço nenhuma técnica de preservação de rebordo alveolar, eu preciso fazer enxerto. Não importa quantos, eu já ouvi vários colegas em congresso, não importa quantos enxertos eu necessite fazer ou quanto de tecido gengival eu precise reconstruir. O fato é, eu preciso colocar um implante na posição 3D ideal. E com perda óssea, isso não é possível. A minha filosofia de trabalho, ela não é uma filosofia de trabalho de imediatismo. O que eu quero para o meu paciente é um resultado sustentável. Eu quero que ele tenha sucesso do tratamento ao longo dos anos. Eu não quero que esse paciente retorne no meu consultório com uma grande remodelação de rebordo alveolar e uma prótese total que não tenha sustentação. Então, assim, a prótese total imediata, aquele conceito clássico da prótese total imediata é algo que eu abandonei já completamente e hoje, assim, eu vou ter que ser sincera que me causa, assim, até um pouco de mal-estar ver ainda que existe essa remoção de tecido ósseo no momento da extração. Eu não consigo ver hoje, eu não consigo enxergar hoje nenhuma possibilidade dentro da odontologia em que isso possa ser justificável. Para que eu consiga reabilitar o paciente com a melhor estética, resumindo, eu preciso de tecido ósseo. E se eu preciso de tecido ósseo, eu preciso de preservação de rebordo alveolar. Aonde nós chegamos? Nós chegamos de que o planejamento reverso, olha, muitos livros de odontologia escrito arquitetos do sorriso. Então, reforçando de que o dentista precisa planejar. Uma frase famosa, quem falha em planejar está falhando, está planejando falhar. Então, o auge agora do planejamento, ele não começa mais depois que você já extraiu o dente e já perdeu o tecido ósseo. Começa antes. E aí vem o que a gente chama de revolução, a grande mudança dentro da especialidade de cirurgia. Há muitos anos a gente não tinha mudança dentro da cirurgia. Então, a gente chegou que o planejamento começa antes da extração. Eu não vou fazer uma extração de última hora. Eu vou planejar como eu vou reabilitar esse paciente, qual o resultado estético que eu desejo para esse paciente e vou voltar lá atrás antes de fazer a extração. Então, hoje o planejamento do paciente, ele começa antes da extração. E esse novo conceito que está entrando dentro da disciplina de cirurgia é que eu quero que o clínico geral conheça, para que ele não continue fazendo a extração sem preservação de rebordo alveolar. Então, a preservação do rebordo alveolar é um serviço que deve ser realizado pelo clínico geral, porque hoje ele é o profissional
que mais faz extração dentária. Então vocês viram eu falar muito de preservação de rebordo alveolar, e falando de preservação de rebordo alveolar, pensando em implantes, porque na verdade a primeira preocupação com preservação de rebordo alveolar veio da implantodontia. Mas hoje eu já não penso mais assim. Imagina, hoje se fala de harmonização facial. Olha onde, como tem uma borboletinha aqui, ela veio me fazer companhia. Então, hoje se fala muito de harmonização facial. Então, assim, como um paciente, por exemplo, que perdeu dentes anteriores. Então, como eu vou deixar ele perder tecido ósseo, ter uma perda labial, e aí eu vou falar de harmonização facial, sendo que o básico que eu deveria ter feito para esse meu paciente, no momento da extração dentária, eu não fiz. Então, parece uma coisa contraditória para mim. Então, assim, a pessoa diz assim, eu sou ortodontista, por que eu devo conhecer alguma coisa sobre preservação de rebordo alveolar? Você, como ortodontista, você indica ou você faz extração dos premolares, em alguns casos. Então, naqueles determinados casos, pode ficar, inclusive, um risco, um defeito, um risco, um afundamento no rebordo do paciente. E o seu ortodontista já deve ter visto isso. Ou assim, eu não ponho implante aqui, eu coloco só dentadura, minha clínica só faz extração e dentadura. Mas a dentadura não fixa no rebordo que foi reabsorvido. Ou, eu coloco aqui de vez em quando uma prótese adesiva e eu coloco essas próteses, eu não trabalho com implante, sim, mas é a mesma coisa, quer dizer, quando um pôntico dentro de uma prótese fixa, ele tem um bom resultado estético. Quando eu consigo esconder, quando eu consigo fazer aquele preparo de gengiva, que a gente faz crescer a papila na lateral, então o pôntico fica bem escondidinho, a gente não tem black space, não tem nada mostrando o fundo da cavidade oral, porque eu tenho uma gengiva ali que eu fui produzindo com o meu provisório. Então, para tudo isso, eu preciso de preservação de rebordo alveolar. Eu não preciso de preservação de rebordo alveolar para implante. Então, eu acredito que hoje é algo que precisa realmente entrar na rotina e no dia a dia de todo o cirurgião dentista que faz extração dentária. E veja, chegamos então no ano 2018, já tinha finalizado o meu mestrado, viajei para Portugal, tive contato com alguns colegas dentro da Universidade Católica Portuguesa, e lá conversando, né? Olha, eu utilizo a barreira tal, eu faço assim, eu utilizo coágulo, e surgiu a ideia de começar a trabalhar com PRF, com concentrados plaquetários. E aí, então, eu intensifiquei, eu já trabalhava principalmente em situações de enxertia, né, nos enxertos, eu já trabalhava, e surgiu a ideia de estar trabalhando, e a gente conseguiu desenvolver uma técnica, que é uma técnica que a gente está tendo muito sucesso. Simples, rápida e com um resultado muito previsível. E é essa técnica que a gente vai estar conversando com vocês e mostrando e explicando como faz, enfim. Depois disso eu voltei para Portugal algumas vezes, né? E inclusive o congresso, o ano passado, né, da Academia Europeia de Osseointegração, foi na cidade de Lisboa, nós tivemos a oportunidade de estar lá. E durante esse congresso, eu já estava com tudo isso muito forte dentro de mim, né? Eu já falava de preservação de rebordo alveolar desde o ano de 2011, e isso foi incorporado na minha rotina. Desde então, assim, falando de preservação de rebordo alveolar e falando com os colegas. E aí eu encontrei alguns grupos, né, vários colegas de outros países discutindo e falando, gente, mas nós estamos tendo um problema, porque se nós conseguimos enxergar, se a gente chegou como especialista
dentro da área de pério, dentro da área de cirurgia, dentro da área de implante, a gente chegou à conclusão de que preservar o rebordo alveolar no momento da extração é a melhor opção para o paciente, porque vamos acompanhar aqui o que eu estou querendo dizer. Quando eu faço isso, eu preservo o osso, o rebordo alveolar está ali. Então, esse paciente não vai precisar ser submetido a uma cirurgia dolorida, invasiva. A preservação de rebordo alveolar, ela é um procedimento que um dentista bem treinado consegue fazer. Agora, um enxerto precisa de um especialista treinado na enxertia. Ele é muito mais difícil de ser realizado. E também muitas vezes o paciente nem quer fazer, a gente perde o serviço, perde o paciente, perde o serviço. O paciente não quer fazer, ele não quer se submeter a uma cirurgia muito grande, muito dolorida, ele não quer. Agora, a preservação do rebordo alveolar, por experiência minha também, já estamos em 2020, são 9 anos intensos dentro da preservação de rebordo alveolar. Eu vou dizer que eu tenho 9 anos pensando em como eu poderia estar falando isso para você que está me ouvindo agora. E aí eu comecei a conversar e eu dizia assim com o grupo Osteology, dentro do congresso, e eu dizia para eles assim, mas não existe, já que a gente entende hoje que é tão importante fazer preservação de rebordo alveolar no momento da extração dentária, mas a extração dentária não é feita, ela é pouquinho, assim, alguns pacientes procuram a gente, mas a extração é feita pelo clínico. Então, essa informação, esse conhecimento precisa chegar no clínico geral. O clínico geral, ele tem que conhecer que é uma rotina simples, aplicável, ele não vai ter que fazer todo esse caminho que eu fiz, eu vou estar informando melhores materiais, melhores técnicas, o que é indicado para cada situação, como utilizar, que é simples e que isso vai agregar valor. O paciente fica muito feliz quando você trabalha pelo bem-estar dele, quando ele percebe que você quer o melhor para ele, que você não quer um imediatismo, mas que você está pensando na saúde dele ao longo do tempo. Você está pensando como ele, apesar de ter uma perda dentária, que eu considero algo muito triste a perda dentária, é sempre muito triste, eu estou perdendo um elemento dental, muitas vezes por uma pancada, um trauma. Tem gente, eu levo uma cotovelada num dente anterior, fratura e perde um dente. Então, assim, frente a um trauma, né, diversos traumas, acidentes às vezes, inclusive na adolescência, pacientes muito jovens, que perdem dentes anteriores, e como você explica para esse paciente? Então, você vai dizer, olha, aconteceu realmente, mas nós vamos estar preservando toda a sua gengiva, todo o seu tecido ósseo, e você certamente vai poder reabilitar esse dente da melhor forma possível e com um resultado duradouro e previsível. Então é isso que eu acredito, e não sou só eu que acredito. Dentro dessa conversa que nós estávamos tendo lá em Lisboa, né, dentro do congresso, as pessoas diziam, sim, é muito importante hoje. E chegou a pandemia agora em 2020. O que aconteceu em 2020? Que apesar de que ficamos afastados do trabalho por algum tempo, e começaram as lives, e muitos colegas de diversos países da Europa, da América, e muitos colegas começaram a fazer, a gente foi acompanhando, né? Vamos acompanhar, vamos tornar o nosso tempo útil durante a pandemia. E aí esses colegas começaram a trazer essa informação, mostrar que existe uma preocupação, não é uma preocupação minha, mas é uma preocupação dos principais professores que estudam essa questão, em que essa informação chegue ao clínico geral.
Inclusive, nós acompanhamos algumas lives em que foi dito, não é odontologia moderna, fazer extração sem preocupação de preservação de rebordo alveolar, hoje é considerado um erro dentro da odontologia. Eu voltei e eu precisava falar disso para você, porque isso já tomou conta do meu coração, tomou conta da minha rotina. E era isso que eu precisava transmitir. E aí surgiu essa ideia toda de também estar fazendo lives e de também estar gravando um pouco e estar trazendo essa informação daquilo que a gente acredita. E pensando nisso, assim, isso encheu meu coração, né? Como eu comentei, a gente estava dentro do congresso, a gente pôde perceber a preocupação que existe hoje dentro das principais academias em estar levando realmente essa informação para o clínico. Nós criamos o nosso canal More. More é a palavra mais, é more porque é mais, porque eu estou fazendo mais para o meu paciente, eu estou ganhando mais gengiva, eu estou ganhando mais tecido ósseo. Então, more, make over regenerate. Faça mais, vá além para o seu paciente. Regenere, não deixe de regenerar. Aqui estou falando para você do meu canal More. Aproveita, se inscreve no meu canal, aperta o sininho para receber todos os vídeos, todas as atualizações, que nós temos muito material que vai estar sendo postado, e eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer preservação de rebordo alveolar no dia a dia, na sua clínica, para os seus pacientes, para uma odontologia moderna.